10 crimes de decoração, itens que não se usam mais. Na decoração de interiores, encontramos vários elementos atemporais que vão ajudar a contribuir para que a sua casa sempre tenha uma carinha de antenada. Mas também existem alguns elementos que deixam a sua casa mais datada ou desatualizada. Hoje vou te contar os 10 itens de decoração que saíram do gosto da maioria das pessoas e acabaram caindo em desuso. Assim, você pode evitar eles caso seja sua intenção ter uma casa mais atemporal. Eu sou a Yumi, arquiteta especialista em design de interiores aqui na Pétala Arquitetura e ajudo você a transformar e reformar ambientes para sua casa dos sonhos. Nós já falamos nos nossos vídeos da minissérie Aprofundando os Estilos sobre modismo. Caso você ainda não tenha acompanhado essa nossa minissérie, eu vou deixar aqui no card para você. E modismo é tudo aquilo que está em alta no momento, mas já tem um tempo certo para acabar. É como os modelos de roupa primavera, verão que determinam em um ano. E alguns elementos podem sair e entrar de moda. Isso vale tanto para roupas como para arquitetura. É só você pensar nos ladrilhos hidráulicos lá da casa da sua bisa. Hoje eles estão super em alta novamente, criando ambientes belíssimos. Mas ainda existem alguns itens que podem acabar não voltando à moda, ou podem não ser repaginados para voltarem à tona, o que vai apenas fazer com que a sua casa fique ali um pouco xoxa. E você, às vezes, pode acabar olhando para sua casa e não entender por que você sente que tem alguma coisa errada ou tem alguma coisa faltando. E podem ser justamente esses elementos que não estão mais sendo utilizados hoje. Aqui eu também quero fazer um alerta. Caso você ainda não tenha acompanhado muitos dos nossos vídeos aqui no canal, talvez você não saiba. Aqui no escritório nós valorizamos muito a sua personalidade e defendemos que a sua casa deve refletir a sua personalidade. Então, se você ama um item ou você tem uma história de afeto com determinada decoração, mas que pelos padrões oficiais ela está fora de moda, não tem problema. O importante é você se sentir bem na sua casa e que ela reflita a sua história. Ou seja, eu não vou te impor nada aqui. Mas para quem tem dúvidas sobre quais elementos podem estar fora de moda, eu quero te ajudar. Então, meu intuito é te ajudar e não te limitar. Antes, eu queria te pedir uma coisa. Nós estamos tentando chegar a 1000 inscritos aqui no canal até o final do ano. Então, se você puder ajudar a gente se inscrevendo aqui no canal, nós vamos agradecer muito. Nós fazemos vídeos novos todas as semanas e sempre procuramos saber quais são os temas que são mais importantes para você. Então agora vamos voltar e começar falando sobre piso. Então, nossos 2 primeiros itens serão sobre isso. Primeiro, pisos com peças muito pequenas. Lembra que antigamente era super comum usar pisos 30 por 30, 40 por 40, que eram quadradinhos menores? Hoje, esse tipo de peça menor já não está mais sendo utilizada. Inclusive, fica bem difícil você encontrar peças menores tipo 60 por 60 no mercado. A menos que você vá ali no Cemitério dos Azulejos, que é uma loja que tem aqui em Curitiba, tipo um antiquário de revestimentos, é bem famosinho aqui na cidade. E justamente estão sendo utilizadas peças maiores, então 90 por 90, 1 por 1, ou seja, peças maiores estão em alta, pois de forma geral eles ajudam a ampliar visualmente os ambientes, já que temos menos interrupções de emenda das peças. Se as peças forem retificadas para o rejunte ficar menor, aí melhora ainda mais essa aparência. Agora, em espaços super pequenos como o seu banheiro, você não precisa utilizar peças tão grandes. É sempre importante você ver qual é a melhor paginação e qual o tamanho que vai se adequar para você poder economizar. Segundo item de piso, usar piso de granito, principalmente se ele tiver vários pontinhos bem marcados. E quando eu tô falando de piso de granito, eu não tô falando ali daquela soleira na frente da porta do seu elevador do prédio, ou talvez daquele piso escovado que você tenha na área externa. Eu tô falando do piso inteiro polido. Então aquela sala ou a cozinha com o piso todo em granito super brilhante. Não é errado você usar esse material, tá? Eu só tô falando que ele dá um aspecto ali mais envelhecido. Ainda mais se as peças forem pequenas, como nós acabamos de ver no primeiro caso. E você sabe que o granito tem como característica ali ter vários pontinhos. Você consegue ver ali a diferença das cores, aquele granulado. É justamente essa granulação que vai fazer com que seu piso tenha muita informação.
E se ele for polido, aí sim que você vai conseguir ver mais ainda essa característica. E por que eu falo de granito e não falo de mármore? Justamente por essa diferença visual que existe entre os dois materiais. O mármore está super em alta, justamente porque, de forma geral, ele é mais suave, ele tem ali uma certa fluidez no movimento. E agora vamos passar para 3 itens de parede. Então, o nosso terceiro item que caiu em desuso é pintar todas as paredes de um cômodo de uma única cor. Assim como pintar cada cômodo de uma cor diferente. Mas deixa eu te explicar aqui. Claro que ainda é comum que você possa neutralizar todas as paredes. Mas o que eu tô falando aqui é que é muito mais comum você criar uma parede de destaque no seu ambiente. Então, você fazer ali uma parede de cimento queimado ou uma parede com um azulzão, você não precisa mais deixar todas as paredes iguais. E isso não vale só para pintura, você ainda pode colocar um papel de parede em apenas uma das paredes ou criar um painel de marcenaria, tá valendo também. E até mesmo falando de marcenaria. Por exemplo, na sua cozinha, você não precisa mais fazer todos os seus armários de branco. Às vezes, você pode escolher ali fazer a parte inferior do armário de branco e colocar um madeirado em cima. Ou ainda colocar uma corzinha na parte de cima. É só você cuidar com a cor que você vai colocar para que você não enjoe muito fácil. E também é aquela ideia, eu não sei se na casa da sua avó tinha, mas de ter um cômodo de cada cor. Por exemplo, um quarto azul, um quarto rosa, um banheiro bege. Isso também não se usa mais. Agora o nosso quarto item, as pastilhas. Então as pastilhas, elas são aquelas pecinhas bem pequenininhas que se usava muito em banheiro e em lavanderia, que não estão mais tão em alta. Elas acabam entrando naquela mesma ideia de serem peças muito pequenas, e nesse caso elas têm muito rejunte, então elas não trazem uma unidade para o ambiente. E dependendo de onde elas estiverem instaladas, acaba sendo uma tarefa mais complicada de manter esse rejunte sempre limpinho. E assim como o piso, hoje as pessoas estão optando por acabamentos maiores nas paredes, buscando essa sensação de amplitude. E quando não querem que essas peças sejam tão grandes assim, tá se usando muito o tijolinho cerâmico, que pode ser tanto no formato de tijolinho ali, mais retangular, como em formatos quadrados e também hexagonais. Pode ser que essa moda também passe, mas se você realmente gosta desse tipo de acabamento, lembre-se, é isso que vai importar. E voltando a falar das pastilhas. Eu, particularmente, nos últimos anos, vi um caso onde eu achei bem legal os usos das pastilhas, mas era uma pastilha bem específica. Ela era uma pastilha que, entre a plaquinha de pastilha, tinha uma pastilha que ela era transparente, e ela foi instalada numa piscina. Então, quando o sol batia ali na água da piscina, aquela pastilha transparente em específico reluzia a luz, então parecia que a sua piscina estava brilhando. Essa eu achei bem sensacional. Ou seja, para vocês verem, quando bem pensadinho e com intenção, dá certo. E já que a gente falou de pastilha, vamos falar também dos revestimentos em 3D super rebuscados. Então, sabe aquele revestimento cheio de onda ou com muito sobe e desce? Esses revestimentos estavam super em altas e sendo muito usados, mas agora eles já estão caindo em desuso, justamente porque eles acabam pesando o ambiente, por terem muita informação. E também, dependendo de como for essas texturas, eles podem acabar acumulando muita poeira. Socorro se você tiver colocado um desse perto do seu fogão. Então, aqueles painéis de TV com esse revestimento super trabalhado já estão caindo por terra. Bom, e agora, o que você acha da gente ir para a parte do teto? Já falamos de piso, já falamos de parede, tá faltando ele, né? A menos que você esteja querendo uma casa no estilo clássico, mas clássico mesmo. Colocar seu forro cheio de imitações, com muitas firulas de cornijas, capitéis clássicos, vai deixar a sua casa com um ar de museu. Justamente porque na arquitetura contemporânea, a busca por linhas mais simples, então os forros acabam sendo mais simples, sem tantos arabescos. Ou ainda aquelas sancas de gesso, todas curvas, cheias de rebaixo, vários degrauzinhos, que era super comum no passado, também estão saindo de moda. Se você ainda quiser usar aquelas molduras de gesso para dar ali um arremate no cantinho entre a parede e o seu teto, é possível você encontrar modelos mais simples. Agora o nosso sétimo item são as luzes de LED super coloridas no gesso e também nos móveis. Não é mais comum em um ambiente colocar LEDs coloridas, então na sala, no quarto, principalmente se for aqueles que fica mudando de cor, é pior ainda. E isso falando tanto de gesso quanto dos seus móveis. Agora teve um caso bem engraçado aqui no escritório, que a gente foi fazer um escritório compartilhado para um casal. E ele queria muito colocar um LED colorido que piscava, e esse era tipo o maior pavor dela.
Mas assim, ele tinha uma justificativa porque ele era gamer. E esses espaços gamers ou salas com um ar mais high-tech são ambientes em que ainda fica legal utilizar esse tipo de iluminação, justamente pela intenção do ambiente. Aí sim acaba ficando muito massa. E lembra que eu falei que para tudo você precisa saber a sua intenção? É justamente por isso. Nesses ambientes fica muito legal você colocar elementos e criar desenhos com essa iluminação. E puxando esse gancho, vamos falar de mobiliário? Lembra daqueles conjuntinhos de sofá que tinha na casa da sua tia? Então, você não precisa mais usar esse tipo de conjuntinho de móveis todos iguaizinhos. Antigamente e até hoje é super comum a gente encontrar em lojas esse tipo de conjunto à venda. Mas você não precisa ficar presa a esses combos. Fica muito legal você combinar peças diferentes. Então pensa ali num parzinho de poltronas para completar o seu sofá, ou até mesmo colocar uma poltrona super diferente para ser um ponto central na decoração, vai deixar a sua sala muito mais charmosa. E não se prenda apenas à sala. Olha só que legal que ficou esse mix de cadeiras que fizemos num espaço gourmet. Além de não deixar o ambiente monótono, ele criou uma identidade única para a casa dos nossos clientes. E ainda falando de mobiliário, vamos pro nono item. Lembra daquelas escrivaninhas cheias de recortes abaulados, com prateleirinhas e gavetas de puxador de teclado? Me conta aí, vai dizer que você não estudou numa mesa dessa. Ou talvez você não tenha assistido TV num hack desse estilo. Esse tipo de mobiliário com vários recortes, prateleirinhas que tornam o móvel bruto já caiu em desuso, justamente porque hoje os móveis eles buscam ser mais clean, tanto na cor quanto nos acabamentos. Esses móveis que cobrem grande parte da parede e ocupam muito espaço por causa da profundidade, eles podem fazer com que o seu ambiente pareça menor ainda. Agora, se nós estivermos falando de escrivaninhas vintage, aquelas super bonitas, muito bem trabalhadas, por mais que elas possam ter um aspecto mais bruto, elas não têm a mesma relação desses móveis que eu acabei de te apresentar. Justamente porque ela tem uma intenção de ser. Ela tem uma história por trás, elas buscam significados diferentes. Ou seja, como tudo na arquitetura, a intenção que você procura vai ser seu guia. E nosso último item dessa listinha vão ser as cortinas que parecem um vestido de anágua de tanto tecido. As cortinas muito grandes, com muitas camadas de tecido, prega, detalhes, bandô, elas carregam muito o ambiente. E com o período atual, ele pede simplicidade. Hoje se usam cortinas mais simples ou até mesmo as persianas, com cores mais neutras, tecidos mais naturais, como linho, fibras sintéticas, com uma textura mais suave. E caso você não tenha visto, a gente tem um vídeo só falando sobre cortinas, eu vou deixar ele aqui no card para você dar uma olhadinha depois. E agora, só como um brinde extra, outro elemento que está fora de moda são os azulejos na metade da parede, que antes eram utilizados ali para demarcar uma divisão, onde às vezes até ocorria uma mudança de acabamento da parte de baixo para a parte de cima dessa faixa. Como eu comentei, hoje se busca uma unidade, essa sensação de continuidade nos ambientes. E eu queria aqui dar um exemplo muito bom. Esses dias eu e a Amanda a gente foi visitar uma casa e na cozinha tinha essa faixinha do meio que eram vários garçonzinhos assim, ó, com as bandejinhas e olhando pra cima. A gente achou muito engraçado. E a dona da casa falou, pelo amor de Deus, arranca esse negócio. Mas, novamente, eu queria relembrar você que o importante é que você encontre o seu estilo pessoal, que é a junção das características de diversos estilos arquitetônicos com a sua história. Isso vai fazer com que você construa a sua casa dos sonhos. E para te ajudar, eu vou deixar aqui no card o nosso primeiro vídeo da minissérie Aprofundando os Estilos, que assim você já vai ter um norte de por onde começar. E se lembre, não fique ali seguindo qualquer moda que aparece, afinal, a moda passa. Mas se esse elemento fizer parte do seu estilo, a menos que você mude de estilo, e sim, isso é possível, mas ele leva algum tempo, você vai continuar gostando desse elemento, mesmo que ele não esteja em alta. Agora me conta, tinha algum desses itens que você estava pensando em colocar na sua casa ou que você tem na sua casa hoje e não gosta? Realmente é muito comum as pessoas terem dúvidas na hora de reformar da melhor forma possível. Então, para você que está buscando saber mais sobre reformas inteligentes, eu te aconselho a você ver o vídeo sobre bancada preta na cozinha. Brega? E não se esquece de seguir a gente aqui no canal.